CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, os encarnados e os desencarnados. Bom dia aos internautas. É sempre com muita alegria que iniciamos mais uma reunião pública deste sábado, às 10 horas da manhã. E é um motivo sempre de muita alegria, em especial até aos sábados, porque junto à nossa reunião pública, nós estamos realizando também a obra social. É uma pena que não dá para ser visto, né, pela rede social, porque ela é realizada lá na parte de trás do Centro Espírita Altivo Panfiro, e onde nós estamos recebendo cerca de pouco mais de 320, 330 famílias, com seus filhos, as mães e os filhos, onde já tomaram o seu café da manhã, já fizemos lá a oração, as crianças já foram encaminhadas, respectivamente, por idade, para suas salas, para poder obter a evangelização. Por volta de meio-dia, termina a obra social, é realizado também o almoço, e todos já harmonizados retornam às suas casas, e nós aproveitamos para fazer alguns avisos, dentre eles, para que as pessoas venham conhecer, aqueles que ainda não conhecem, que venham conhecer a nossa casa, essa casa de amor, repetindo, Centro Espírita Altivo Panfiro. Nós vamos ter uma satisfação muito grande em poder receber aqueles que ainda não conhecem, como recebemos com muita satisfação a todos aqueles que já conhecem e que frequentam a nossa casa. A nossa casa ela está sempre em atividade. Nós temos cursos de segunda a segunda, né? Pessoas hão de perguntar, mas domingo também? Domingo também. Pessoas podem dizer, poxa, eu não tenho tempo, mas qual seria essa falta de tempo? Ah, pela manhã, porque trabalha? Não tem problema, nós temos curso à tarde. Mas as pessoas podem dizer, pô, eu trabalho de manhã e de tarde. Não tem problema, porque nós temos o curso de noite também. Então, na realidade, é só o querer vir para conhecer, para poder estudar sobre a doutrina espírita. É sempre muito gratificante, né? Nós pedimos a gentileza a todos aqueles que, porventura, estejam com o celular, e que esteja com o celular ligado, ou que o desligue, ou que o coloque em vibracal, dado ao fato, na hora da reunião, na hora da prece, ele poder tocar, e aí desperta a atenção daquilo que nós estamos realizando. E, por outro lado, apenas uma hora, vamos fazer aquele esforçozinho, né, para ver se a gente consegue ficar sem essa tecnologia, pelo menos por uma hora. Tá? Como disse, a nossa casa é uma casa que está sempre necessitando de pessoas, voluntários, que possam vir nos ajudar nesse trabalho magnífico, tanto quanto nas suas despesas, no sentido de poder colaborar, indo ao mercado, fazer compras para si, se lembrar, compra um detergente, compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ainda que seja uma unidade de cada um desses itens, né?
será sempre muito bem-vindo, principalmente de alimentos, porque a casa mensalmente faz a doação a todas essas famílias de cesta básica. E se cada um, se não puder doar a cesta básica, entendemos que hoje está um pouquinho difícil, mas se não puder, a cesta básica, doando 1 quilo de alimento, a casa consegue, no final do mês, montar essa cesta básica e ajudar a essas famílias menos favorecidas, Bom, o nosso estudo hoje, o tema é do Livro dos Espíritos, da questão 752 a 759. A abertura será feita pelo livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, no item 15. A palestra será realizada pelo nosso irmão Ricardo Gomes e, na sustentação do passe, será o Luiz Rocha, que encontra-se ao meu lado. Nós vamos, então, mais uma vez, pedir a gentileza àqueles que, porventura, estejam com o celular, que possa ou desligá-lo ou colocá-lo em vibracol para não interferir na nossa reunião pública. Bom, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, item 15, que nos diz: deve-se expor a vida por um malfeitor? Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a própria vida. Sabe-se, porém, que esse homem é um malfeitor e que, se escapar da morte, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar a vida para salvá-lo? Essa é uma questão muito grave e que, naturalmente, pode se apresentar ao espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, pois que se trata de saber se devemos expor a nossa vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer um inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Acreditais que é somente da morte que se vai arrancar esse desgraçado? É talvez de toda a sua vida passada? Porque pensai nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida, o homem perdido volta-se sobre a sua existência passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. Talvez a morte chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser-lhe terrível. Ide, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, ide, arrancai-o da sua condenação, e então esse homem, que seria morto blasfemando contra vós, se jogará em vossos braços. No entanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas ir em seu socorro, porquanto, salvando-o, obedecereis a essa voz do coração que nos diz: se podeis salvá-lo, salva-o. Lamennais, Paris, 1862. Fazendo a nossa prece inicial, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de aqui estarmos nesta manhã de sábado, mais uma vez, Senhor, para podermos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre os seus ensinamentos. Queremos também agradecer a coluna de espíritos que sustentam esta casa em amor, em harmonia,
Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Chico Xavier e o nosso querido também Allan Kardec, a quem rendemos homenagem. Assim, Mestre Jesus, pedimos que nos fortaleça a cada dia, que nos traga a harmonia, que nos traga sempre a felicidade de podermos aqui estar aprendendo sobre o amor que você veio nos ensinar. Assim, felizes que já estamos, pedimos a sua permissão para darmos por iniciado a reunião pública deste sábado às 10 horas da manhã. Graças a Deus. Como disse, o tema será do Livro dos Espíritos, questões 752 a 759. Eu vou fazer a leitura da questão 757, a pedido do nosso irmão Ricardo, que será por onde ele iniciará. E a questão diz: o duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora eram vistos como o juízo de Deus. Assim, já harmonizados e preparados, passamos a palavra para o nosso querido Ricardo Gomes. Bom dia, irmãos. É com grata satisfação que estamos aqui para essa conversa com vocês. Tema duelo, primeiramente, pedi para iniciar por ele, embora no Livro dos Espíritos esteja na ordem inversa em relação ao da crueldade. Depois comentaremos sobre o tema da crueldade propriamente dita. Duelo aqui, geralmente, é colocado naquela situação daqueles séculos passados, em que as pessoas chegavam às vias de fato, ou seja, escolhiam armas para um verdadeiro assassínio e um verdadeiro suicídio. Mas, como de costume, como esses costumes mais bárbaros, dessa maneira escolhida friamente, é coisa do passado, geralmente, quem está aqui para falar esses temas sobre o duelo, trata de um duelo de uma maneira mais suavizada, vamos dizer assim, menos dramatizada. No entanto, o tema duelo continua muito presente e muito atual em nossas vidas, porque o ser humano não mudou a sua característica moral de um século para outro, assim, de uma forma tão brusca. Há essas condições, essas características do duelo. Quem vem falar aqui, e quando a gente está para ir a algum lugar também, a gente logo fica colocando com quem nós iremos lidar. Estaremos em relação com que tipo de plateia, com que tipo de pessoas, com que tipo de relação. E se coloquem assim na situação de ter que visitar um lugar para dar uma opinião, dar um parecer, uma posição. E se o seu interlocutor, os seus interlocutores têm uma maneira agressiva de te receber? É muito desagradável, não é? É muito, muito ruim. E surgem em nós, geralmente, aqueles hormônios que nos preparam para a guerra, para o verdadeiro desafio. Isso não é muito agradável. Isso realmente é uma situação de desprazer na nossa terra de provas e expiações. Toda vez que temos que enfrentar uma situação em que a gente sabe que as pessoas que estão
nos recebendo não estão muito receptivas ao que a gente tem a falar, ao que a gente tem a fazer, o que a gente tem a se propor a fazer, né? Na questão 757, ela trata dessa questão do assassínio, desse duelo mais determinado, realmente como aconteceu nos séculos passados. Mas a gente está vivendo uma situação, por exemplo, política, né, de adversários e inimigos, muitas vezes, que acontecem dentro do próprio lar. Aqueles que nos eram queridos e amados, muitas vezes por terem opiniões diversas da nossa, passam a se tornar verdadeiros adversários e, pior, muitas vezes inimigos, nos agredindo, nos ofendendo, ou, de nossa parte, de uma forma muitas vezes impensada, também somos nós, aqueles que agredimos, que julgamos, ridicularizamos, menosprezamos, diminuímos, e todos esses verbos e adjetivos que não são nada agradáveis no relacionamento humano. Então é importante que a gente saiba que o ser humano, ele não é obrigado a ter opinião ou comportamento igual ao nosso, mas é preciso que tenhamos o mínimo de respeito e o mínimo de urbanidade para lidar com a diversidade, para lidar com opiniões, muitas vezes, que nós consideramos realmente, ou comportamentos que nós consideramos realmente deploráveis, ruins, mas que, no entanto, fazem parte da realidade do nosso irmão. E a gente tem que aprender a conviver com isso, sem chegar a essa situação de duelo. De duelo verbal, de duelo, muitas vezes, de sentimentos, de pensamentos. Quantos de nós, está me vindo aqui a imagem, né, que amamos uma pessoa ao ponto de nos casarmos com essa pessoa, com o tempo, com o desgaste da relação, acaba se tornando aquele amor uma pessoa que nos é inimiga, adversária. E aí a gente se separa, não é? Pode ser até um filho, pode ser uma esposa, um esposo, um pai. E há essa separação. Mas pior de tudo, além da separação, ficamos falando palavras, muitas vezes muito dolorosas, lembrando de fatos passados muito dolorosos, e emitindo pensamentos não de construção, mas de destruição do nosso próximo. Por isso que esse título, duelo, está no capítulo do Livro dos Espíritos, na lei de destruição, porque ele vai nos levar em graus variados à ideia da destruição. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente fala despreocupadamente, agredindo o nosso irmão, simplesmente pensando assim, estou defendendo o meu ponto de vista, ou eu tenho que me posicionar na vida. E, na verdade, o que a gente está expressando muitas vezes é uma agressividade mais primitiva do nosso ser, despreocupados realmente do amai-vos uns aos outros, e amai os nossos inimigos, amai os nossos adversários, amai os que pensam diferente de nós, simplesmente pensam diferente. Então esse é um cuidado que nós temos que ter. E aí, o nosso irmão leu a primeira questão desse tema, as outras não são relevantes assim para o nosso entendimento, que fala que se é assassínio ou se é um suicídio. Na verdade são ambas as coisas, isso depende de quem está lidando. Quando a pessoa se sente mais forte e é realmente mais forte, ela está cometendo um assassínio ou uma crueldade, uma agressividade em que ela sabe que sairá vencedora, né? E quando ela se coloca, que ela é mais frágil, ela se coloca numa posição de suicídio, ou no mínimo de desamor, ao aceitar um desafio para um duelo qualquer. E a razão disso, no passado, mas até hoje, se está no chamado ponto de honra, que está aqui na questão 759.
Kardec pergunta: qual o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? Ou seja, ele vai bater ali na causa, né? Ele está perguntando o que é esse ponto de honra que leva a tal resultado. E aí os espíritos respondem: orgulho e vaidade, duas chagas da humanidade. Orgulho e vaidade. E aí a gente tem que se perguntar, a que ponto, quando a gente está discutindo, quando a gente está discutindo até mentalmente com o nosso irmão, esses dois sentimentos não estão fazendo a sua predominância em nós. Nós deixamos eles tomarem conta da nossa sensibilidade, dos nossos pensamentos. Kardec, não satisfeito com essa resposta mais simples, mais sintética, ele amplia aqui uma subpergunta A, que ele fala assim: mas não há casos em que a honra encontra-se verdadeiramente empenhada e em que uma recusa seria uma covardia? Kardec aqui expressa mais ou menos o sentimento daquele que aceita o desafio, falando assim: mas aqui não é questão de orgulho nem de vaidade, é uma questão de honra mesmo, honra empenhada. Afinal de contas, é a minha palavra, afinal de contas, é a minha posição diante da sociedade que está sendo ferida. O que a sociedade vai pensar de mim? Que eu sou um covarde, ou que eu não tenho elementos de defesa, que realmente eu sou aquilo que o meu agressor está dizendo que eu sou. E a gente se sente quase que numa obrigação de uma contradita, de uma resposta. E os espíritos responderam: isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem, a esse respeito, uma forma de ver diferente. Quando os homens forem melhores e mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres e que não é matando ou se deixando matar que se repara um erro. E a gente pode adaptar ao que a gente falou sobre a gradação do duelo. A gente pode dizer assim, que não é agredindo ou se deixando agredir que se repara um problema, um erro. A gente tem maneiras mais civilizadas de lidar com as divergências, com as situações. E o Cristo, há 2000 anos atrás, já nos ensinou muito a esse respeito. Como lidar com as situações de agressividade. Nós temos um capítulo todo especial. Aliás, temos vários capítulos que tratam do assunto, né, de uma certa maneira. Mas temos um capítulo aqui que nós especificamente tiramos as palavras do Cristo, que é bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Que tem como complemento: porque herdarão a terra. Aliás, esse complemento nos traz a ideia da esperança, porque é o complemento de que a gente realmente um dia nessa terra terá mais paz. Nós teremos uma sociedade mais harmoniosa. Então, Jesus falou, né, ele cita aqui, geralmente, de Mateus, nos versículos, no capítulo 5 e alguns versículos aqui. No 4 fala assim: bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Depois tem no item 2, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Ou seja, quem não é pacífico não será chamado filho de Deus, né? Nesse sentido, ou seja, estou ligado a Deus. Né? São aqueles que não estiverem ligados a Deus que não terão uma posição de pacifismo. E um texto um pouquinho mais longo, mas não tão longo, que não dê para a gente ler, do Evangelho, que fala assim: aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São imagens fortes para dizer o quanto nós, que já estamos na bandeira do Cristo, na bandeira espírita,
temos que ter cuidado com a nossa agressividade, com as respostas que a gente dá para a vida, para os nossos irmãos, em retorno à agressividade desses mesmos irmãos. E muitas vezes nem agressividade é apenas realmente uma divergência de ideia, uma divergência de opinião, uma divergência de sentir em relação a determinados fatos. E a gente se encoleriza com muita facilidade. É uma coisa que temos que ter muito cuidado. Aliás, em algum momento, se não me engano, Emmanuel, em um dos seus livros muito conhecidos de mensagens, ele fala sobre a questão da cólera, e ele diz mais ou menos assim: geralmente, quem tem esse sentimento, que vez por outro aflora, muitas vezes é uma alma muito enobrecida, e ela se encoleriza justamente com aqueles irmãos que não compreendem que devem proceder de forma correta. Mas eles não se percebem, não se olham no espelho, o ridículo que eles se colocam. Isso também está, de certo modo, em alguma passagem do Evangelho aqui. Se a gente pudesse se olhar no espelho, no momento de cólera, no momento desse, a gente ia ver que a gente é como se agisse como um animal, um irracional. E a gente ia ter assim talvez até um sentimento de desamor a nós próprios, por ter se deixado levar por um momento desses. E um momento desses, muitas vezes, estraga uma encarnação completa. Então, muito cuidado com a cólera em nossas vidas. E nesse texto, justamente ele fala sobre isso. Fala sobre a afabilidade. A doçura é o resumo, do capítulo Bem-aventurados, mansos e pacíficos. A afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e a resignação, e por fim a cólera. Ele trata da questão da cólera. Mas não foi só nesse capítulo. Esse tema é tão importante, porque trata das relações humanas e de como a gente está crescendo em relação à aceitação de como o nosso irmão é, que nós temos também um outro capítulo que trata das palavras de Jesus, quando ele disse que a gente não deve amar só os nossos amigos, mas amar até aos nossos inimigos. Então, bem-aventurados os pacíficos, e amai os vossos inimigos. Dentro desse capítulo, amai os vossos inimigos, eu aqui, desculpe a leitura, o excesso de leitura, mas é interessante trazer a fonte mais fidedigna possível para o tema. E Jesus, mais uma vez, e um pequeno início do comentário do item de explicação sobre as palavras de Jesus, dada por Kardec. Dá só uma bebidinha na água, que a minha boca tende a ficar seca. E o título do item 7 começa assim: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aliás, quando Jesus fala isso, com certeza, até hoje, naquela época e até hoje, mais de 50% da população não entende, não compreende o que é isso, o que Jesus quis dizer com isso. É no Espiritismo que vai dar a explicação mais adequada para essa frase. Jesus falou assim: aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós, para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar 1000 passos com ele, dai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não volteis as costas a quem vos quer pedir emprestado. Acho que devia de ser causa de muito desentendimento essa questão de empréstimos, nesse tempo, de pessoa que pede e depois não devolve. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, aí ele vai voltar e faz remissão ao que ele perguntou no Livro dos Espíritos. Voltando. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra são os responsáveis por essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria,
um golpe com outro, o que parece perfeitamente justo para aquele em quem o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Ao espírita é pedido um pouco mais, se não muito mais, em relação à ideia de justiça. O que entendemos por justiça? Porque a lei é de justiça, amor e caridade, não é só de justiça. Aquele que mais tem, mais lhe será pedido. A nós espíritas e a nós cristãos, se pede um pouco mais da parte de Deus do que simplesmente responder com o olho por olho, dente por dente. Com uma resposta, assim, se ele me deu X, eu devolvo a ele X também. Ou X vezes 2, muitas vezes, né? Que a gente quer dar o troco em dobro. Ao espírita, nós temos que ter a noção do apoio divino, da justiça divina, e de que nada nos acontece por acaso, e que muitas vezes a agressividade que nos é oferecida é devido a um passado nosso, é devido a uma condição nossa de inferioridade, e que a gente precisa respondê-la com maior profundidade possível, com a harmonia e com a resposta no bem. O retribuir o mal com o bem. Porque a gente já sabe que não só vai ser beneficiado o agressor, mas a nós mesmos com a nossa paz interior. Esse retribuir o mal com o bem. Não é isso? A gente já aprendeu isso. Então, a gente vai ver que no dia a dia, nos nossos casos, muitas coisas, a melhor resposta é o silêncio. Primeiro lugar. E não é aquele silêncio que fica remoendo dentro de nós o sentimento de que a gente teve uma perda na vida, de que a gente teve uma coisa que vai ser irreparável, ficará marcada para sempre, isso me causará dor. Não, é alguma coisa de silêncio que fala assim, liberta, Senhor, da minha alma, o sentimento ruim que esta agressividade ou esta forma de ser do meu irmão trouxe para mim, para que eu cresça e seja mais feliz ainda após essa experiência. E isso é possível, isso não é uma utopia. Quantos de nós, depois de passado algum tempo, em que a gente já teve essa experiência de não retribuir o mal com o mal, a gente realmente percebeu o quanto a gente acabou recebendo de benefícios por essa experiência, né? De realmente orar pelo nosso inimigo, de não responder ao nosso inimigo, de dar uma palavra mais amena quando recebeu agressividade, entendendo muitas vezes, procurando captar se não era um momento ruim do nosso irmão. Muitas vezes a gente consegue solucionar a questão do nosso agressor quando ele nos agride e a gente fala caridosamente, de uma maneira que ele não se sinta humilhado, que ele está pedindo ajuda de uma outra maneira, né? E nós também, quantas vezes a gente puxa perdão pelo que eu falei para você, perdão por aquele momento em que eu não fui corajoso, eu não fui forte o suficiente para tomar a atitude correta que teria que ter sido tomada, eu fraquejei, perdão, e nós ficamos muito satisfeitos quando nós somos perdoados e quando somos compreendidos. Não é? Então são atitudes que se pede do espírita. Jesus nos quer no grupo dele, no grupo dos cristãos que entenderam a mensagem cristã do amai os vossos inimigos. Então não mais esse homem velho que responde dente por dente, olho por olho. E se a gente um dia responder dente por dente, olho por olho, terá um amanhã. E a gente tem que pedir perdão a Deus e orar por nós mesmos, pelo nosso irmão que teve o problema, porque não há nada que não possa ser corrigido ou amenizado. E no tempo, todos nós estaremos em harmonia. Então, com o tempo, tudo se cura. Não nos desesperemos por atitudes errôneas, nem da nossa parte, nem do nosso irmão, porque o nosso irmão, muitas vezes, é um ser muito querido da nossa parte, outras vezes não. Mas mesmo esses seres queridos, que a gente fala assim, olha,
criou-se uma situação que nunca mais será a mesma coisa. Gente, essa palavra nunca não existe no dicionário divino. Vai melhorar lá na frente, pode não ser na encarnação presente, mas tudo se colocará de uma forma harmoniosa mais à frente. Nós temos que acreditar nisso. Jesus está nos indicando esse caminho. Todos seremos irmãos, amorosos uns com os outros. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de falar sobre o tema do duelo, para que a gente realmente siga o Evangelho de Jesus no que tange a essa questão do duelo. Ou seja, pensemos muito bem antes de dar uma resposta colérica, agressiva, sentimental, exagerada a uma situação qualquer. E sejamos mais magnânimos com o nosso próximo. Com relação ao tema da crueldade, que tem uma semelhança dentro da lei de destruição, né? Veio até antes, tem um ponto de contato muito intenso, mas eu fui resgatar algumas questões anteriores, só pinçada, porque o foco aqui é a gente perceber o seguinte, que nós estamos num mundo muito material, que nós somos espíritos muito próximos a essa materialidade, e que é isso que dificulta a gente, muitas vezes, na questão da lei de destruição, da gente ter um equilíbrio. E, às vezes, nós e nossos irmãos, não só somos agressivos, como a gente havia falado, como desenvolvemos dentro da gente momentos, ou mesmo um espírito mais permanente de crueldade. E a gente pratica essa crueldade por intenções, palavras, pensamentos, atos. Muitas vezes a gente se perdoa falando assim, esse pensamento que passou pela minha cabeça é normal, é o do mundo. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós temos um instrumento a mais de entendimento da palavra cristã. Então, o sentimento de crueldade, para o cristão, para o espírita, também é outro sentimento que tem que ser muito vigiado. Vigiai e orai, né? Que disse Jesus, né? Aliás, dizem que a frase é olhai, vigiai e orai. Com relação ao sentimento da crueldade dentro de nós, porque nós somos seres primitivos, ligados muito à matéria ainda, ele está ali no fundinho da nossa alma, se a gente fizer uma análise perfeita. Muitas vezes a gente fala determinadas expressões, ele merecia isso mesmo, e a gente joga essas palavras ao vento, sem perceber o sentido profundo dessas palavras, desses sentimentos, dessas coisas, do quanto a gente não está contribuindo com Jesus. E eu falo isso para vocês, estou falando para mim que o meu ouvido é o primeiro aqui, tá? Em relação a isso. Muitas vezes a gente condena o mundo, condena determinadas situações, os homens que gostam muito de política e de coisas internacionais, de guerras, e essas coisas, às vezes se envolvem com esses temas e fica tomando partido, e muitas vezes esses sentimentos de querer ver o outro trucidado, o outro eliminado, é uma coisa que não é muito incomum dentro de nós, mesmo espíritas. Ao invés da gente orar pela paz do mundo, orar pelos líderes, orar pelas pessoas que estão fazendo coisas erradas, a gente muitas vezes quer, se fosse possível, torcer a cabeça deles, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, é muito complicado e muito difícil mesmo. Aí eu pensei aqui muito brevemente sobre essas questões. Eu vou falar o título, a questão e por que eu escolhi a questão. Eu escolhi a questão porque ela traz justamente essa ideia da questão da materialização, da bestialidade do homem em relação à espiritualidade. E aí a gente vai perceber como essa ideia é recorrente nas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos no tema da lei de destruição. Eu sei que vocês já estudaram, já vêm estudando a lei de destruição aí outros sábados, mas algumas pessoas provavelmente não
não abordaram isso nem do modo como eu vou colocar. Então, rapidamente. Questão 733. O título é a destruição necessária e destruição abusiva. E aí a pergunta de Kardec é o seguinte: a necessidade da destruição sempre existirá entre os homens da Terra? Vou repetir. A necessidade da destruição sempre existirá entre os homens da Terra. Entre os homens. Não é da natureza como um todo, porque na natureza vai destruir matéria, bicho mata bicho, a gente corta a planta para comer, etc. A necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. À medida que o espírito sobrepuja a matéria. Olha aí. É por isso que observais o horror à destruição acompanhar o desenvolvimento intelectual e moral. Muitos dos nossos irmãos que estão no século XXI têm comportamentos do século XV. E a gente fica muitas vezes espantado como pode um ser humano desejar, praticar determinados atos de destruição que para nós são bárbaros. Para nós são terríveis, mas os espíritos que estão encarnados no século XXI, eles estão em faixas de vibração e de evolução diferenciadas. E isso Deus quer assim para poder não só os melhores darem um exemplo e uma força de melhoria para aqueles que estão mais atrasados, como servir para essas mesmas pessoas exercitar a sua caridade, exercitar a sua paciência, a sua brandura, a sua mansidão, como a gente falou do tema anterior, né? Com relação à questão do duelo. Então é natural que nós não tenhamos só santos ou só pessoas que tenham sentimentos nobres na nossa sociedade. Vez por outra, nós vamos conviver com barbaridades. Em 2022, em 2030 e talvez em 2400. Ainda tenhamos algumas situações que a gente se espante, né? Mas elas vão diminuindo à medida que o desenvolvimento intelectual e moral cresce. Porque o ser reencarnado lá em 2400, que hoje faz uma barbaridade, não fará essa barbaridade da mesma maneira. Não terá, às vezes, nem os instrumentos para fazer isso dessa maneira. Vamos imaginar a tal da bomba atômica que está assustando muita gente no mundo hoje em dia. Daqui a 50, 100 anos, quem sabe, talvez até em menos tempo, o ser humano tenha chegado a um acordo de banir as armas nucleares. A gente não sabe quanta coisa muda em 20, 30, 40, 50 anos, não é? Então, mesmo que um ser tivesse essa ideia escabrosa de jogar bomba atômica e matar um monte de gente, sem pensar na dor coletiva que isso poderia trazer, ele não conseguiria, porque esse instrumento de destruição não estaria mais em suas mãos. Percebe? Mas a tendência, então, é que como sociedade, como grupo, nós humanos vamos num crescendo para o melhor. E mesmo que existam reencarnações de espíritos ainda mais aferrados à bestialidade, à crueldade, à falta de sensibilidade, eles vão ser cerceados pela sociedade melhor onde eles vão estar. E Deus permitirá que eles possam reencarnar vou botar aqui entre nós, entre aspas, tá? Entre nós, porque Ele sabe que nós, como sociedade, traremos um avanço para esse espírito que está numa fase mais primitiva. Na questão 735, ainda dentro do mesmo título, Destruição Necessária e Abusiva, Kardec pergunta:
que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando só tem por objetivo o prazer de destruir sem utilidade. A gente sabe que a caça por esporte ainda é feita muito em países ditos civilizados, né? Países europeus, Estados Unidos, Canadá. Aqui no Brasil mesmo também tem essas possibilidades. Eu, quando era criança, eu me lembro que me doía muito o coração. Não é que eu sou bonzinho, não, né? Me doía muito o coração. Eu tinha um primo que ele tinha uma espingarda e o prazer dele era matar rolinha, matar bicho com aquela espingardinha de chumbo. Aquilo eu não conseguia compreender qual era o prazer daquilo. Prazer de ter uma mira boa, ele podia ter acertando uma pedra, acertando uma garrafa à distância, fazendo um outro movimento diferente. Se o problema é, olha como é que eu sou mirolha, né? Que a gente chamava de mirolha. Olha como eu sou bom em tiro, não precisa matar um animalzinho para fazer isso. Mas era assim que era a realidade. Nós, então, ainda temos esses costumes. Aí, mais uma vez, os espíritos respondem: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Qualquer destruição que ultrapasse os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Aí eu vou ficar até por aqui, ainda tinha um complementozinho, mas eu me lembrei de uma outra coisa, que não é só a destruição em si, é tirar a liberdade dos animais, por exemplo. Principalmente de animais. Desculpa se eu estiver ferindo a sensibilidade de alguns que gostam disso, mas é uma coisa, a gente está na doutrina espírita para refletir. Engaiolar um pássaro que é um ser alado, que vive para voar, é uma crueldade. É uma crueldade. Também nunca consegui compreender. É muito mais bonito ver o pássaro e atrair o pássaro com um pequeno alimento. Atrair um pequeno animal, um miquinho, uma coisa que às vezes a gente tem essa possibilidade. Eu, por exemplo, na minha casa tem, minha esposa hoje deu banana para o miquinho, vira e mexe dá banana para os micos. Mas tem vizinhos que querem matar os micos. Né? Eu acho que a gente pode ter um equilíbrio, não permita que o mico entre na sua casa, tem maneiras de você fazer isso. O ser humano, usando a sua inteligência, consegue separar as situações e driblar algumas situações em que há perturbação o animal perturbe. Em último dos últimos casos, ele realmente teria a solução do extermínio do animal, né? A gente lembra de animais selvagens que no meio rural muitas vezes são caçados para não matar o gado, né? É uma pantera, uma onça, alguma coisa que pode também, inclusive, uma cobra, alguma coisa que pode até ferir uma criança, que pode ser complicado. Então nós vivemos num mundo ainda primitivo que nós temos que conviver com essas situações, mas o homem já tem inteligência suficiente para dar umas soluções menos drásticas, menos cruéis. Ainda não está no nosso tema, vou ler mais uma questão anterior, agora sobre guerras. O título é Guerras, e a primeira pergunta do título é: o que leva o homem à guerra? E aí os espíritos voltam na mesma tecla: predomínio da natureza animal sobre a natureza espiritual e saciedade das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. É por isso que a guerra constitui para eles um estado normal, À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele lhe evita as causas. E quando ela é necessária, ele sabe fazê-la com humanidade. Olha que resposta atual. Nós vivemos em plena preocupação de uma guerra mundial, de uma guerra das nações. É verdade que a esse momento tem outras guerras paralelas que nem são faladas na mídia, mas não tem essa dimensão porque não se trata de pátrias que possuem grandes armamentos, grandes poderes de destruição, bomba atômica, grande poder de influência no estado social geral, né? Porque, por exemplo, agora, no caso dessa questão da Rússia com a Ucrânia, quando a Rússia invadiu um país soberano, lá não estou discutindo se é certo, se é errado, só para a gente ver, criou-se uma questão, então, de fazer uma atitude de combate a isso,
fazendo um bloqueio à Rússia, e aí ela também toma outra atitude. Isso está dando um fuzuê tremendo, em que muita gente tem sofrido por causa dessa situação. E a gente não sabe nem as consequências futuras, né? Quase que a gente teve o risco de não ter os grãos da Ucrânia. A Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de cereais. Quase esses cereais foram perdidos. E as terras devastadas, e as pessoas que se evadiram da Ucrânia, que não vão poder replantar da maneira como vinha fazendo, isso tudo causa um efeito em nós aqui do Brasil. E pode ser para uns até um efeito positivo, mas para a maioria um efeito muito negativo, porque é uma perturbação geral, né? Então, muitas vezes os homens que decidem a guerra, e nós apoiamos esses homens que decidem a guerra muitas vezes, temos um sentimento totalmente descolado do sentimento de humanidade, ou seja, um sentimento de crueldade, porque o que se opõe à humanidade é um pensamento, mesmo que a gente não o reconheça, um pensamento de crueldade, porque a gente passa a não dar a devida atenção à dor humana, que será consequência daquelas atitudes. E nós engrossamos a fileira muitas vezes do mata e esfola. É por aí mesmo. E eu mais uma vez estou falando, porque eu me interesso às vezes por esses temas internacionais, essas coisas, e eu me pego com esses pensamentos também de guerra também, né? Pensamentos que a gente tem que tirar da nossa mente, da nossa vida. A gente tem que ter pensamentos de paz e não de guerra. E aí, para a gente ir para o tema propriamente da crueldade, eu creio que eu não vou ler todas as questões, porque eu já tenho algumas leituras, e eu tenho uma leitura final muito interessante que eu gostaria de fazer para vocês, que nosso irmão lembrou do nosso querido Altivo, né, que é o patrono da casa, e o nosso Antônio de Aquino. Livro de psicofonia de Altivo, com uma mensagem psicofônica de Antônio de Aquino, que eu gostaria de ler alguns trechos também. Mas sobre a crueldade, propriamente dita, vou aqui pensar uma ou duas ou três questões do tema. Pode-se vincular o sentimento de crueldade a um instinto de destruição? Quando ele fala que a palavra instinto de destruição é um instinto não no sentido bom, que Deus nos deu o instinto para nós nos conservarmos, mas é esse sentimento ruim mesmo. Tanto é assim que os espíritos respondem: o instinto de destruição no que ele tem de pior. Pois se a destruição algumas vezes constitui uma necessidade, então para a gente se alimentar, infelizmente a gente tem que exterminar algum ser, nem que seja vegetal, né? A crueldade nunca é. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. Então a gente tem que distinguir o que é um sentimento necessário de destruição, eu preciso me alimentar, e outra coisa, o que é eu caçar por prazer, ou eu fazer uma destruição de uma floresta inteira para me beneficiar com os valores de algumas árvores. Dizem que para cada árvore, eu não estou aqui defendendo bandeira ecológica não, mas é natural, né? Para cada árvore que cai na Amazônia, ela destrói mais 5, mais 10, mais porque quando ela cai, ela arrebenta árvores que estão nascendo, etc, etc. Então, a pessoa não está nem aí, ela está querendo se beneficiar daquele poder, daquele valor econômico que tem naquela árvore, ela sai destruindo. Isso está beirando a crueldade. Isso já está indo para a crueldade. Embora diretamente, ao cair uma árvore, não se atinja necessariamente o ser humano, e pode não atingir nenhum animal ali presente, mas ele sabe que isso vai causar um mal no meio ambiente que vai ter consequências maléficas para o ser humano. Vou dar uma puladinha numa questão aqui, vou para 754. A crueldade não provém da ausência do senso moral? Senso moral. Os espíritos responderam: diz que o senso moral não se acha desenvolvido, mas não digas que está ausente, pois ele existe como princípio em todos os homens. É este senso moral que mais tarde fará deles seres bons e humanos.
Ele existe, portanto, no selvagem, mas ali está como o princípio do perfume no germe da flor, antes que ela desabroche. Então Deus criou todos os seus filhos com o germe do senso moral, ou seja, do senso de justiça, do senso de caridade, do bom senso do que é certo e do que é errado. Só que não está desenvolvido, né? A compreensão do que é o melhor, ela vai crescendo conforme o ser espiritual desenvolve o seu intelecto também. Não o intelecto dos livros, mas a experiência da vida, que vai crescendo no espírito, que vai vivendo, né? Que vai aprendendo com as experiências. Então, não através... que não valha o livro. O livro vale. O que a gente está fazendo está desenvolvendo o nosso senso moral. A gente está fazendo reflexões a respeito do tema do duelo e da crueldade, que está fazendo com que a gente mude e tenha conceitos talvez melhores ao sair daqui, ou mais adequados, ou não, né? Mas há essa expectativa de que sim. Aí o Kardec faz um comentário, eu grifei aqui, sobre essa questão, e ele fala assim: a sobrecitação dos instintos materiais sufoca, por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece, pouco a pouco, as faculdades puramente animais. Então, eu escolhi essa questão porque ela volta a trazer essa questão da nossa materialidade. A gente tem que ter muita reflexão sobre isso. O quanto eu estou me voltando para as coisas da matéria e o quanto eu estou me espiritualizando. Porque isso é a chave para o bom entendimento de várias questões dentro do espiritismo, em especial do tema da lei de destruição, em especial dessa questão da crueldade, não é? Então, muitas vezes nós, sem percebermos, por termos despreocupação em relação a esse tema, eu estou me espiritualizando, eu estou buscando coisas que me façam me perceber como espírito imortal, como um ser espiritual, como o que tem de melhor na minha humanidade, ou não estou fazendo isso. Quando eu me despreocupo disso, eu me deixo voltar e fortaleço aquele cão selvagem que existe dentro de nós, o homem velho, né? A história do cão bom e cão ruim, né? O que tu está dando de alimento para o bom? Ele vai crescer, ele vai ficar forte. Se você der alimento para o mal, ele vai crescer. Então, quando a gente se despreocupa da nossa espiritualização, naturalmente a animalização, ela começa a ter relevância dentro da nossa alma, né? Volta a ter. É claro que ao longo do tempo, ao longo prazo, a gente vai retornar a se preocupar e a ter essa volta para Deus, né? Mas isso pode levar uma encarnação inteira. E nós perdemos a nossa reencarnação por despreocupação com os temas espiritualizantes da nossa vida. 10:05. Eu acho que o principal aqui foi falado em relação a esse tema da crueldade. É isso, é buscar a espiritualização do nosso ser, observar-nos a nós mesmos o quanto estamos voltados para a matéria ou o quanto já nos enxergamos como seres imortais, seres espirituais, e temos que dar relevância para esse aspecto da nossa existência, do nosso ser. É o ser espiritual que existe em nós. Se o meu irmão permitir, eu não sei se eu posso passar 1 minutinho ou 2, talvez não passe, mas se eu posso, de repente, para fazer a maravilhosa leitura que eu escolhi para vocês, do nosso querido Antônio de Aquino, porque é para terminar com as palavras do nosso Antônio de Aquino, que são bem melhores do que as minhas. Então, ele nesse livro aqui, Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, ele tem uma mensagem, a mensagem 16, deixa eu ver se tem data, eu acho que não tem data não, ele não botava as datas aqui, mas isso é lá para, primeira edição foi 2003, então essa mensagem ainda foi anterior a 2003, porque a edição do livro é 2003, né? Então, final do século passado. No Livro dos Espíritos, pergunta 788,
que eu até comentei, ele fala assim: aqueles povos cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade morrem. Olha só, a animalidade morre. Porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. A ideia basicamente é a mesma. Toda vez que a gente vai progredindo para o espiritual, a gente mata o animal que existe dentro da gente. E a gente se melhora e se torna mais feliz e faz os outros mais felizes. E Antônio, eu não vou ler tudo, eu vou dar uma pulada, mas ela vai ficar com sequência perfeita. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. O homem busca a direção do progresso, por atração infinita, caminha na direção de Deus. Nascendo simples, sem conhecimento, após longo desenvolvimento físico e, por que não dizer espiritual, o ser, um dia, encontra-se com a própria razão. Descobre-se alguém que vem desenvolvendo intensa atividade na construção da própria personalidade e na busca de Deus. Sem o perceber, desenvolve valores pessoais, característicos em cada um, e nesse processo sempre vai ao encontro do sol dos sóis, na terra, Jesus, à procura também de Deus. Uma puladinha, segue o homem, à semelhança de uma criança que ainda não aprendeu a andar, e que atende ao apelo do pai para ir-lhe ao encontro. E tantas vezes cai e torna a levantar-se, até conseguir chegar ao regaço paterno. O pai considera os tombos que a criança leva como parte de seu aprendizado. Também Deus entende que todas essas falhas que temos no processo de evolução são naturais, compreensíveis, esperadas no progresso humano. Por isso é que Deus, repetidamente, dá aos povos ou às coletividades oportunidade de renovação. Agora, observemos o nosso país. Observemos esta grande, imensa terra chamada Brasil, local em que todos os seres que conhecem a Deus encontram abrigo. A despeito da descrença de alguns, a despeito da falha de muitos, a despeito do desencontro de grandes personalidades, todos aqui, ou quase todos, trazem no coração a certeza da fé e da existência de Deus. Tomemos o nosso país. O que falta ao homem aqui para ser útil à sua sociedade? O que falta ao homem para ser bom? O que falta ao homem para acabar com a miséria, a pobreza, a tristeza, a angústia? Falta justamente a vontade coletiva que faz com que o nosso amado povo ainda muitas vezes não saiba conduzir-se coletivamente, embora muitos o saibam fazer individualmente. Parece que falta ao indivíduo brasileiro a certeza de que ele faz parte de uma grande coletividade que deve lutar para que essa coletividade seja boa, deve ser útil e capaz de colaborar na resolução dos problemas da coletividade que o envolve. Dou uma puladinha de novo. No dia em que essa voz coletiva se levantar, nosso país descobrirá a miséria moral e física, desconhecerá a miséria moral e física. No dia em que cada um de nós resolver por si mesmo dizer o que está certo ou errado e levantar-se silenciosamente ante aquilo que não compreende ou rejeita, no dia em que toda a consciência coletiva disser basta a pobreza, desenvolveremos os nossos valores sociais, ajudaremos a acabar com a miséria, lutaremos para que haja sossego na família, no edifício em que se mora, no bairro onde se reside. É preciso, caros irmãos, para terminar, é preciso, caros irmãos, que uma consciência coletiva cristã e espírita tome conta de nosso país. Será preciso que nós todos nos demos as mãos, que como espíritas façamos valer o direito à paz, o direito ao equilíbrio, o direito ao combate ao erro, à intolerância, à inquietação. Será preciso que peçamos ao Cristo: Senhor, ajuda-me para que eu possa ajudar. E a mensagem ainda dá uma continuidade e termina como um bom dizer de Antônio de Aquino, que a bondade e o amor de Deus e de Jesus inspirem as nossas almas para o bem. Espero que tenha contribuído
para que nossas almas todas, inclusive a minha, possa ir em direção a esse mesmo Deus e a essa espiritualização que a gente comentou. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado ao irmão Ricardo por esse bálsamo que você nos trouxe de conhecimento da doutrina espírita. Vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos médios para se posicionarem. Procurando manter nossos olhos fechados, se concentrando no passe que receberão. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus, com a sua infinita bondade, para que possa intuir os médios que já encontram-se preparados e que, por intermédio dos guias espirituais dessa casa, possam transmitir os fluidos e as energias que os irmãos aqui vieram buscar. Assim, pedimos a sua permissão, Mestre, para que possamos iniciar o momento do passe. Graças a Deus. Amar o próximo como a si mesmo. O Evangelho hoje nos traz o espírito Lamennais. E foi em Paris, 1862, que ele respondeu a seguinte pergunta: acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor, e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve ou não o segundo arriscar-se para o salvar? Meus irmãos, é uma questão capital, não é? Nós temos a possibilidade de, no momento específico que o homem mau está em perigo, tirar esse homem diante do perigo. Porém, nós também sabemos que, através desse nosso ato, esse mesmo homem ou mulher mau pode vir a fazer mal a outra pessoa. E Lamennais responde: questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral. Pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. Olha que profundidade quando Lamennais, esse espírito de Skoll, fala: responderei na conformidade do meu adiantamento moral. E ele faz uma pergunta para continuar a explicar. Julgais que será somente a morte que em tal caso se corre arrancar o desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. O Espírito fala que a questão que foi levantada não é uma questão apenas cívica ou do homem comum, é uma questão espiritual. E por trás desse malfeitor, que na realidade
está no momento como malfeitor, ele está mal, ele não é mal, existe muito por trás dele, não somente o desencarne físico. E Lamennais continua. Todavia não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo? Salva. Olha que posicionamento espiritual elevado desse espírito. E como a gente está falando desses espíritos maus, no livro Céu e Inferno, no capítulo 4, ele fala dos espíritos criminosos. E um deles se chama Verger. E no século XVIII, em 1760, São Luís tem uma frase que é importante demais e que coaduna com esse pensamento. São Luís fala o seguinte desse espírito criminoso que foi Verger, e foi um espírito arrependido. Deus patenteia por esse modo a solidariedade existente entre todos os seres do universo, ao mesmo tempo que dá a lei da natureza por base ao princípio da fraternidade. O que nos faz pensar, irmãos, se somos todos filhos de Deus? Verger, um criminoso, uma criminosa, também é filho de Deus. Por lógica, somos irmãos. Então, sim, devemos sim. Para qualquer aquele que esteja em erro nesse momento, cometendo algum crime diante do que a gente acha que é um crime, porque nós só observamos a vida presente e não a vida passada, devemos salvá-lo sim, já que somos irmãos. Do mesmo modo em que nós salvamos um irmão de sangue que pode ter cometido um erro, da mesma forma, devemos sim salvar e ajudar aquele que diante de uma situação se faz um criminoso. Quantos de nós em vida passada fomos criminosos? Talvez todos, né? Quem sabe, todos. E Deus não nos absolve sempre? Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Que Jesus sempre nos abençoe. Assim, queridos irmãos, chegando ao final de mais esta reunião pública, vamos nos manter concentrados, com o pensamento voltado ao Pai, ao Mestre, agradecendo sempre por essa oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade de recebermos dos guias espirituais, pelas mãos dos médios, os passes, os fluidos, a energia, a harmonia que viemos buscar nesta casa de amor. Deus Pai, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Te agradecemos por ter enviado seu Filho Jesus a este planeta, trazendo suas leis e seus ensinamentos. Mestre Jesus, irmão de todos os momentos, você é o caminho, a verdade e a vida. Queremos caminhar ao seu lado e segurar sua mão. Mão que abençoa, que perdoa e afaga os nossos corações. Por isso, Jesus querido, nós dizemos que você é a luz que nos ilumina e nos ajuda a seguir. Ajuda-nos, Mestre,
a nos livrarmos desse homem velho que ainda temos dentro de nós. Obrigado, Mestre. Obrigado aos queridos guias espirituais que sustentam com seus fluidos e energias o nosso SEAP. Altivo Panfiro, dirigente dessa casa, dirigente espiritual dessa casa. Obrigado, Antônio de Aquino. Professor José Jorge, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Chico Xavier, Allan Kardec. Obrigado a todos os incansáveis trabalhadores desta casa e a vocês, irmãos encarnados, presentes e os que acompanham pelas redes sociais, possibilitando que divulguemos a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Assim, banhados pelo amor de Deus, do Mestre Jesus e dos guias espirituais que formam a coluna de sustentação desta casa, rogamos a proteção, bênção a todos os presentes no retorno aos seus lares. Em teu nome, Jesus, em nome do teu amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública deste sábado, às 10 horas. Que assim seja, graças a Deus.